Muito bem, estamos dando início à nossa 11ª aula da disciplina História Econômica Geral, e o tema de hoje é a Revolução Industrial Britânica, as inovações técnicas que ocorreram entre 1760 e 1850. É uma aula extremamente interessante, uma aula cheia de informações, é uma aula que certamente vai despertar muita curiosidade em vocês. Nós estamos fazendo uma disciplina que tem um percurso. Iniciamos a parte introdutória falando um pouco da disciplina História Econômica Geral, o conceito de História e Historiografia, qual é a diferença entre História e Historiografia, o que é a História Econômica, quando a História Econômica surge como disciplina acadêmica, as suas principais correntes analíticas e as diferenças epistemológicas entre essas correntes analíticas. Na segunda parte do curso, nós trabalhamos com a questão da transição do feudalismo para o capitalismo. Aliás, esse é o mote da nossa disciplina, analisar a questão da transição do feudalismo para o capitalismo. Se a gente quer entender esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, é importante entender inicialmente o que é o capitalismo, até para nós termos parâmetros de comparação entre o feudalismo e o capitalismo. Discutimos o que é o capitalismo, em seguida discutimos o que era o feudalismo, desde a sua origem, seu desenvolvimento, seu ápice, seu declínio no século XIV. Falamos das principais mudanças que ocorreram ao longo de 700 anos dentro do sistema feudal, que ajudaram a paulatinamente consolidar as condições para que o capitalismo emergisse como sistema de produção hegemônico. Falamos, portanto, nesse sentido, sobre a expansão comercial e marítima, o mercantilismo, o Estado absolutista, as transformações da propriedade fundiária, da produção artesanal e manufatureira, e entramos na discussão sobre a questão da polêmica da transição do feudalismo ao capitalismo. Vimos, portanto, que não existe uma única visão. Existem algumas visões sobre esse processo, e essas visões elas são interessantes e muitas vezes elas são complementares. Bom, e posse disso, hoje nós estamos dando início na nossa terceira parte do nosso curso, que vai trabalhar fundamentalmente com a Revolução Industrial Britânica e a expansão do capitalismo. Período, portanto, que vai de 1760 a 1870, um período que marca, portanto, a nascitura do capitalismo como sistema de produção hegemônico. A partir daí, você já tem, portanto, o capitalismo como sendo o sistema de produção dominante e se expande paulatinamente para outras regiões além da Europa. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial Britânica. É importante mencionar que a Revolução Industrial ela teve o primeiro ponto de partida a partir dos acontecimentos na Grã-Bretanha, e as inovações técnicas elas foram fundamentais para isso. Então esse é o mote da nossa aula. O que nós esperamos é que ao final da aula vocês tenham condições de responder a nossa questão norteadora número 11. Qual é a nossa questão norteadora número 11? Descreva os elementos centrais para a compreensão da Revolução Industrial enquanto fenômeno econômico, tecnológico e social. Repetindo, descreva os elementos centrais para a compreensão da Revolução Industrial enquanto fenômeno econômico, tecnológico e social. Logo na questão de partida, já fica claro que a Revolução Industrial não foi somente um fenômeno econômico. Ele foi um fenômeno econômico, sim. Ele marca, a Revolução Industrial marca, como eu já disse, a nascitura do capitalismo como sistema hegemônico, mas ela foi também um fenômeno tecnológico e também um fenômeno social. Esses aspectos, portanto, eles precisam ser compreendidos dentro de uma análise sistêmica integrada. Então, esse é o nosso desiderato de hoje. Bibliografia básica. Nós vamos utilizar o capítulo 5 do Sais e Sais, do livro História Econômica Geral, que tem sido a espinha dorsal do nosso curso, e eu já mencionei algumas vezes. Eu utilizo esse livro porque eu considero que ele consegue, com muita felicidade, fazer esse percurso, trazendo em seu contexto a discussão de várias correntes analíticas, e é um livro dos que estão disponíveis aí, na minha opinião, é o mais completo, o mais interessante, o mais atual para essa disciplina. Mas nós vamos utilizar algumas bibliografias complementares. Então, vocês têm aí na tela as bibliografias complementares. Talvez esse seja uma das aulas com uma quantidade mais expressiva de bibliografias complementares, que eu vou utilizar
em alguns momentos, e sempre que eu utilizar, eu vou fazer menção a essa bibliografia. Bom, qual é a nossa estrutura da aula? Nós vamos trabalhar fundamentalmente em 7 momentos. Nós vamos trabalhar inicialmente com a questão dos períodos históricos importantes. Importante, sempre que nós vamos trabalhar com historiografia, entender ou partir de alguma periodização, essas periodizações, elas nos ajudam a compreender não só os momentos históricos específicos, mas as transições entre esses momentos históricos. Nos dão, portanto, clareza para entender essas transições. Vamos fazer algumas considerações preliminares sobre a Revolução Industrial. Vamos falar no terceiro momento sobre a questão do pioneirismo da Inglaterra. Por que a Inglaterra foi a primeira nação a se industrializar? O que explica isso? Por que a Revolução Industrial, portanto, aconteceu na Grã-Bretanha? Por que não na Holanda ou na França? Por que não na Espanha? Então, são perguntas que nós vamos trabalhar no item 4 e item 5. E no item 6, nós vamos discutir quais foram as principais inovações. Aqui nós vamos trazer para vocês aqui um conjunto de inovações que ajudaram a compor uma era muito disruptiva. Eu diria que esse período que a gente está trabalhando aqui, ele é disruptivo, porque ele rompe eu diria, com uma certa dinâmica tecnológica quase que imutável do feudalismo. Durante muito tempo, poucas foram as inovações que aconteceram no âmbito do sistema feudal, mas em um curto período de tempo houve um cluster de inovações que fizeram com que houvesse uma mudança importante na trajetória de desenvolvimento dos países que lograram, que vivenciaram a Revolução Industrial. Finalmente, nós vamos no item 7, discutir quais foram as principais consequências da Revolução Industrial. Houveram consequências? Claro que houveram, e nós vamos discutir isso. Bom, iniciando com os períodos históricos. Nós pegarmos qualquer livro de história geral, ou história da humanidade, ou história econômica, nós vamos sempre encontrar a Revolução Industrial como sendo um marco historiográfico importante. Não somente um marco econômico, mas também um marco social. Nós pegarmos a sociedade hoje, nós vimos em aulas anteriores, por exemplo, questões relacionadas a crescimento populacional, a qualidade de vida, enfim, vários aspectos mostram que houve um boom na sociedade. A Revolução Industrial, ela funciona como se fosse um cluster de inovações tecnológicas, mas não somente um cluster de inovações tecnológicas. Ela é, na verdade, um momento disruptivo, ela é um momento que faz com que nós entremos em um outro momento civilizacional. Então, é possível dizer que a humanidade ela é uma antes da Revolução Industrial e ela passa a ser outra depois da Revolução Industrial e depois do capitalismo. O próprio Karl Marx já dizia que capitalismo é sinônimo de progresso. Então, é exatamente isso. Capitalismo é sinônimo de progresso, capitalismo é sinônimo de inovação, capitalismo é sinônimo de civilização. E a Revolução Industrial marca isso. Então, você tem, é comum, quando a gente vai estudar temas relacionados à historiografia, história econômica, a tentativa para compreender essas transições, definir períodos históricos. Então, a compreensão desses períodos históricos, eles são importantes para a gente tentar também compreender quais são as características mais gerais que permitem entender os marcos de transição entre um período e outro, entre o feudalismo e o capitalismo, por exemplo, e as características distintivas. O Robert Allen, nesse livro, História Econômica Global, uma perspectiva, uma breve introdução, é um livro pocket, um livro que vocês leem esse livro em, acho que talvez no máximo 2 horas, o livro todo. Ele divide os últimos 500 anos em 3 períodos. Ele vai dizer, olha, nós tivemos a era mercantilista, a era, portanto, que precede a Revolução Industrial, o período de emparelhamento e o período de 1880 até a Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas 3 eras. De acordo com o nosso convidado aqui nesse momento, o Corujinha está convidando vocês ele também a lerem um extrato. O que o Robert Allen vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, a era mercantilista, ela se estendeu por aproximadamente 3 séculos. Para vocês terem ideia da dimensão do que nós estamos falando, a Revolução Industrial ela aconteceu em 1750.
Nós estamos hoje no ano de 2021. Nós não temos 300 anos de Revolução Industrial, nós não temos 300 anos de capitalismo. Nós estamos falando em aproximadamente 270 anos de Revolução Industrial e 270 anos de capitalismo. Então, é um sistema de produção muito novo ainda, é um sistema de produção que ainda está no seu desenvolvimento. O mercantilismo durou mais tempo do que até o momento nós temos de capitalismo. Então você tem ali o mercantilismo se estendendo ali, de acordo com Robert Allen, entre 1500 até 1800, portanto pega do início das grandes navegações até o momento inicial ali da Revolução Industrial. De acordo com o autor, essa era mercantilista se inicia com as viagens do Vasco da Gama, do Cristóvão Colombo, propiciando, portanto, uma integração da economia mundial que terminou com a Revolução Industrial. Vimos que essas viagens elas se deram fundamentalmente pela necessidade que as nações europeias tiveram de encontrar rotas alternativas de comércio com o Oriente. Você deve lembrar que em aulas anteriores falamos sobre isso, que com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, você teve ali o fechamento de uma importante rota comercial que unificava, na verdade, comercialmente a Europa com o Oriente, em especial com a Índia, com a China. Bom, a partir da tomada, portanto, de Constantinopla pelos turcos otomanos, houve a necessidade de você criar novas rotas comerciais, e essas novas rotas comerciais acabaram expandindo o sistema de comércio em nível mundial. Você teve, portanto, a descoberta por parte dos europeus da América, você teve o estabelecimento de feitorias comerciais ao longo da África e em outras regiões também da Ásia. Quais foram as principais características dessa era mercantilista? Bom, a gente pode dizer que houveram 4 principais características. Primeiro foi a colonização da América. Devem lembrar que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, ali, inicialmente a América foi dividida entre Espanha e Portugal. Então você teve ali, a partir de determinado posição geográfica, um domínio espanhol, e no Oriente da América você tinha o domínio português, fundamentalmente no território, parte do território que é hoje chamado Brasil. Entretanto, não foram somente Portugal e Espanha que entraram nesse domínio comercial colonial, digamos assim, com a América. Você teve tentativa de ocupação por parte de franceses, por parte de espanhóis, os ingleses e franceses ocuparam espaços importantes no norte do continente americano. Enfim, foi um momento de estabelecimento de colônias. Então, no segundo momento, você teve o tráfico negreiro da África para a América. Então, fundamentalmente em função do sistema de produção adotado, com a produção ali de açúcar, com a produção ali de tabaco, com a produção de algodão, com a produção enfim, de vários produtos que foram desenvolvidos nesse momento na América, você teve a necessidade de atrair uma mão de obra que operasse. Então, fundamentalmente, você teve o estabelecimento do tráfico negreiro da África para a América. Então, os portugueses, fundamentalmente, os ingleses, os espanhóis, também os americanos, no sul dos Estados Unidos, fizeram uso de mão de obra escrava. Então, eles aproveitavam as disputas tribais que existiam na África e acabavam estabelecendo relações comerciais com algumas tribos que capturavam negros, e esses negros eram enviados, milhões de negros foram enviados para a América para serem usados como mão de obra escrava. Bom, nesse período eu não mencionei isso, mas fundamentalmente nós tivemos o que na América? A extração da prata, isso muito forte, por exemplo, no Peru, acontecendo também a extração de metais preciosos também no México, por exemplo, seja os impérios incas ou o império azteca no México, por exemplo, no atual México, né? Na época não era México, mas no atual, que seria atual México, hoje o sul da América do Norte, você tem ali a exploração dos metais preciosos, em especial da prata. Inclusive essa prata foi muito importante para um
período histórico espanhol, a Espanha praticamente, em função da prata descoberta na América, ela acaba gerando uma grande inflação na Europa. Você teve a produção de açúcar acontecendo muito em alguns lugares, nas Antilhas, no Brasil também, o tabaco. O tabaco também foi um produto muito explorado economicamente nesse momento aqui. Bom, o terceiro ponto que foi característico dessa era mercantilista foi o comércio entre Ásia e Europa. Então você teve ali o estabelecimento de novas rotas comerciais e que restabeleceu, portanto, essa ligação comercial entre Ásia e Europa, substituindo a antiga Rota da Seda, a Rota da Seda originária, e você passou a explorar, você não, eles passaram a explorar fundamentalmente especiarias, produtos têxteis e porcelanato nessas relações comerciais. Bom, quarta característica importante da era mercantilista é o próprio pacto colonial. Então vocês devem ter estudado isso intensamente, inclusive no ensino médio, que o Pacto Colonial estabelecia relações comerciais quase que de exclusivismo comercial, onde a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Bom, conforme o Robert Allen, nesse extrato aí, o Corujinha está convidando vocês a lerem comigo, ele vai dizer o seguinte: olha, a manufatura europeia se desenvolveu às custas das colônias, mas o objetivo não era o desenvolvimento econômico em si. Bom, segundo período é o chamado período de emparelhamento. Esse período de emparelhamento, na perspectiva do Robert Allen, ele acontece fundamentalmente depois da derrota de Napoleão em Waterloo, 1815, até o final do século XIX ali. Então nós estamos falando de um período onde você vai observar a chamada Segunda Revolução Industrial. Quais foram as principais características, de acordo com Robert Allen, desse chamado período de emparelhamento? Primeiro, a primeira característica foi que a concorrência britânica desindustrializou a maior parte da Ásia. Então você teve no século XVIII a Revolução Industrial acontecendo na Grã-Bretanha, Grã-Bretanha se torna a primeira nação industrial e a Grã-Bretanha começa a estabelecer relações comerciais com a Ásia. A Ásia, naquele momento, ela não era uma região desocupada economicamente. Muito pelo contrário, nós já vimos em aula anterior, inclusive isso está sendo objeto de discussão contemporânea da historiografia econômica. A Ásia ela já tinha uma economia, em alguns aspectos, até mais pujante que a economia europeia. Durante muito tempo, inclusive, esse é um debate contemporâneo, durante muito tempo a maior economia do mundo não era a Europa, não estava na Europa, a maior economia do mundo era a China. China era a maior potência econômica do mundo. Inclusive, há toda uma discussão sobre a Rota da Seda, a rota comercial, portanto, que começa ali na Idade Média, ali, no sentido de que, apesar de você ter uma visão eurocêntrica, a Rota da Seda se dava em função das exportações de produtos da China para a Europa. E a China tinha uma economia pujante, há relatos de que a China já tinha desenvolvido a gráfica, já tinha cidades com uma certa produção artesanal muito dinâmica, que inclusive poderiam ser comparadas às cidades da Revolução Industrial inglesa. A Índia tinha a maior produção têxtil do mundo naquele momento, mas por vários fatores, a concorrência britânica desindustrializou a maior parte da Ásia. Então, o impacto da integração comercial, um dos impactos da integração comercial foi justamente a desestruturação do emergente setor artesanal, manufatureiro, que existia na China, que existia na Índia. Há muitas explicações para isso, entre elas, aqueles que vão, como o Darren Acemoglu, James Robinson, como Yared Diamond, que vão trabalhar com a questão das mudanças institucionais que aconteceram. Então, houve mudança, por exemplo, de dinastia na China, e a nova dinastia que assumiu ali no século XIV na China, acabou fechando os portos, acabou proibindo o comércio internacional, e isso teria ajudado a explicar por que a China não foi a primeira nação a vivenciar a Revolução Industrial. Esse é um debate atual hoje, volto a dizer. Há essa pergunta corrente na historiografia econômica. Por que a China não foi a primeira nação a vivenciar a Revolução Industrial? Então, a Revolução Industrial, ela marca, na verdade, uma mudança de hegemonia econômica.
Então, havia uma hegemonia econômica, com uma economia pujante na China, na Índia. Com a Revolução Industrial, a Europa passa, portanto, a se tornar o eixo motriz da economia mundial. O eixo motriz da economia mundial. Só abrindo mais um parêntese, para muitos o que está acontecendo hoje da China, hoje a segunda maior economia do mundo, e de acordo com as projeções de várias organizações internacionais, irá se tornar em 20 anos a maior economia do mundo, a China estaria para alguns recuperando a sua posição histórica que teria sido perdida com a Revolução Industrial. Bom, isso não é assunto da nossa disciplina, mas eu queria convidar vocês sobre essa discussão da desindustrialização na maior parte da Ásia, a lerem esse extrato do Allen, que é muito interessante. Então, o Corujinha convida vocês ali, abre aspas, e diz o seguinte: em 1750, a maior parte da manufatura do mundo concentrava-se na China, 33% do total mundial. E no subcontinente indiano, olha só que interessante, China e Índia respondiam por mais da metade da produção manufatureira do mundo. Por isso que eu digo que houve uma mudança de centralidade econômica. Então você tem a China com 1/3 da produção mundial ali, em 1750, quer dizer, quando a Revolução Industrial surge na Inglaterra, depois de inúmeras mudanças institucionais, a China respondia por 1/3 da produção mundial. E a Índia por 1/4. Então você tinha uma centralidade econômica indiscutível naquela região ali, no subcontinente indiano e na China. Continua o Robert Allen. A produção per capita era mais baixa na Ásia do que nos países mais ricos da Europa Ocidental, mas os diferenciais eram relativamente pequenos. Ele dá um salto. Em 1913, o mundo tinha se transformado. A participação da China e da Índia na manufatura mundial caíra de 4% para 1%, respectivamente. Ou seja, em aproximadamente 250 anos, aproximadamente 263 anos, aquela nação que respondia por 1/3 da produção manufatureira mundial tinha caído em 1913 para 4%. E a Índia de 25% para 1%. Ele continua. O Reino Unido, os Estados Unidos e a Europa respondiam por 3/4 do total. Portanto, houve uma mudança de centralidade, conforme eu já disse. A produção manufatureira per capita no Reino Unido era 38 vezes maior do que a da China e 58 vezes maior do que a da Índia. A produção manufatureira per capita significa que a produtividade do trabalhador do Reino Unido, da Grã-Bretanha, se tornou 38 vezes maior do que a do chinês e 58 vezes maior do que a da Índia. O que explica isso? Explica investimentos em educação, explica a questão das inovações tecnológicas, explica a lógica do sistema industrial. Então, isso ajuda a explicar o aumento de produtividade. Não só a produção britânica cresceu enormemente, como também houve um declínio da manufatura em termos absolutos na China e na Índia, visto que as suas indústrias têxteis e metalúrgicas foram desbancadas pelos produtores mecanizados do Ocidente. No século XIX, a Índia se transformou, passando do centro manufatureiro mundial a um conjunto de países subdesenvolvidos de tipo clássicos, especializados na produção e exportação de produtos agrícolas. Acho que é um extrato muito interessante que nos traz muitas informações que nós estamos discutindo. Bom, outro livro, também bastante conhecido hoje, do Jared Diamond, Armas, Germes e Aço, ele também traz essa explicação em relação ao declínio da China. O que o autor vai dizer? O que o Jared Diamond vai dizer? Ele vai dizer fundamentalmente que no ano de 1400, a China era mais desenvolvida tecnologicamente que a Europa. Então, além de todo o legado eurasiano mencionado, ele já possuía frotas náuticas com navios de até 440 pés, a ponto de explorar a costa leste do continente africano. Então, ela vai dizer o seguinte, olha, a China, ela tinha, inclusive há relatos das grandes navegações chinesas. E a gente fala, por exemplo, do Colombo, do Cabral,
que foram para a América com 3 naus, caravelas, pequenas, com uma quantidade reduzida de pessoas. Naquele momento você tinha já relatos históricos de grandes navegações feitas pelos chineses, sobretudo, em especial ali no Oceano Índico, pegando ali a costa oriental da África, onde você tinha relatos de migrações comerciais, me fugiu a palavra aqui, mas você tinha relatos de expedições comerciais, com mais de 100 navios e mais de 20 mil pessoas participando. Inclusive relatos de grandes navios com mais de 100 navios com 440 pés a mais de 100 metros, 120 metros. Vocês imaginem o que é isso, é um navio do tamanho de um campo de futebol. Então, enquanto usar um paralelo, os europeus estavam viajando em navios no campo quem entende de futebol e gosta de futebol, do tamanho de uma grande área hoje, moderna, de um campo de futebol. Os chineses já tinham feito migrações com milhares de pessoas com navios no campo de futebol inteiro. Então, isso ajuda a mostrar o que havia de diferença naquele momento. Mas aí ele continua dizendo que após esse período, o enfraquecimento da chamada dinastia Ming fez um novo imperador desativar todos os estaleiros chineses, fechar os portos, proibir o comércio, e isso foi uma ruptura institucional que ajuda a explicar o ocaso, naquele momento, do protagonismo chinês na economia internacional. Bom, uma segunda característica, portanto, a primeira característica, só lembrando, a concorrência britânica, ela desindustrializou a maior parte da Ásia, e a segunda característica é que a Grã-Bretanha se consolidou como a maior economia mundial e estabeleceu a sua liderança na indústria e dominava a concorrência com outros países. Então, você teve, de um lado, a desindustrialização da maior parte da Ásia, de outro, a Grã-Bretanha se consolidando como a potência econômica mundial, tendo, portanto, ali uma primazia na Revolução Industrial. Conforme a Allen, nosso autor, Robert Allen, o extrato, nossa corujinha convida vocês a lerem, de 1750 a 1880, a Revolução Industrial Britânica foi o grande acontecimento. Nesse período, a participação da Grã-Bretanha na manufatura mundial passou de 2% para 23%. Olha só. A participação da Grã-Bretanha na manufatura mundial passou de 2%, quer dizer, enquanto a Grã-Bretanha tinha a participação de 2%, a China tinha 33% e a Índia 25%. Mas isso se inverte. A Grã-Bretanha passa de 2% para, pouco mais de 100 anos depois, para 23%, ou seja, quase um quarto da produção manufatureira mundial. Ou seja, de 1750 a 1880, foram 130 anos, na qual a Revolução Industrial propiciou intensas revoluções econômicas, mudanças econômicas, não somente na Grã-Bretanha, mas na Europa e, consequentemente, no mundo todo. Lembrando que o capitalismo ele nasce como sistema de produção mundial. A mundialização, a globalização, ela faz parte do DNA do capitalismo. E, como o autor diz, foi a concorrência britânica que destruiu a manufatura tradicional da Ásia. Então, ajudou a destruir. Eu diria que há outras leituras, tá, que vão também acreditar parte desse retrocesso chinês a decisões internas, como eu já falei anteriormente. Bom, terceira característica importante, então você tem aí a concorrência britânica desindustrializando a maior parte da Ásia, a Grã-Bretanha se consolidando como a maior economia mundial, estabelecendo a sua liderança na indústria, dominando, portanto, a concorrência com outros países, e terceira característica importante é a Europa Ocidental e os Estados Unidos acabaram tomando o desenvolvimento como prioridade e tentaram atingi-lo com um conjunto de 4 políticas. Então, Europa Ocidental e Estados Unidos passaram a adotar algumas políticas que estão aqui postas para vocês na imagem que vocês têm. Quais foram as políticas? Primeiro, a criação de um mercado nacional unificado.
eliminando as tarifas internas e construindo uma infraestrutura de transporte. Isso você observa na Europa, isso você observa, não na Europa toda, mas nos países que passaram pela industrialização inicial na Europa, você observa nos Estados Unidos. Segundo, o estabelecimento de tarifas externas para proteger suas indústrias contra a concorrência britânica. Então você tem ali, nesse período ali, um protecionismo das demais nações em relação à concorrência britânica. Terceiro, a criação de bancos para estabilizar a moeda e financiar o investimento industrial. E quarto, a instituição do ensino de massa para qualificar a força de trabalho. Então, a educação ela passa a ser um elemento importante para explicar, inclusive, como eu já mencionei anteriormente, o próprio aumento de produtividade dos trabalhadores europeus ou americanos frente aos demais trabalhadores mundiais. Bom, seguindo, o que o Allen vai dizer em determinado momento? Que alguns países latino-americanos acabaram adotando essas políticas, porém de maneira incompleta e sem o grande sucesso. Isso, o Brasil se encaixa nesse quadro, mas isso não é assunto para a nossa disciplina. Provavelmente, quando vocês estudarem Formação Econômica do Brasil e Economia Brasileira, vocês vão trabalhar um pouco essa discussão e esse debate. Bom, nós tivemos um segundo período, que é o período, portanto, do emparelhamento, e um terceiro período que vai de 1880 até a Segunda Guerra Mundial. Então, estamos falando aí de aproximadamente 70 anos. O que caracterizou esse terceiro período, chamado... quais foram as características desse terceiro período? Primeiro, a industrialização dos Estados Unidos e Europa continental, e aqui nós estamos falando aqui não somente da Alemanha, estamos falando da França, estamos falando da Rússia, estamos falando de países da Itália, países que passaram a se industrializar naquilo que é chamado de segunda revolução industrial. Esses países são considerados, portanto, em alguma literatura da área, como países que vivenciaram a industrialização retardatária em referência, em alusão ao pioneirismo inglês, ou da Grã-Bretanha. Então, nesse momento, as suas participações na produção manufatureira mundial chegaram em 1938 a 33% e a 24%. Então, os Estados Unidos, e aí é importante mencionar isso aqui, os Estados Unidos, ele vivencia a partir de então, de 1880, um período de intensa industrialização. Você tem aquilo que é chamado ali dos loucos anos 20, onde a economia americana se desenvolve, e quando eclode ali a primeira Guerra Mundial, você já tem ali os Estados Unidos respondendo por 33% da produção manufatureira mundial. Vocês observaram o pêndulo? China, Grã-Bretanha, Estados Unidos. E também é importante mencionar o crescimento significativo, econômico significativo da Alemanha. Até a década de 1880, a Grã-Bretanha era um país totalmente fragmentado, era um país, para os padrões europeus, considerado subdesenvolvido. Havia, na verdade, não havia um país unificado, você tinha ali uma centena de condados, principados, ducados, reinados, etc. Mas, com o segundo Reich, você tem ali sobre a chancela, sobre a tutela, sobre a liderança do chanceler Otto von Bismarck, aquilo que é chamado de via prussiana de desenvolvimento. Então, houve o processo de unificação territorial, houve o processo de unificação aduaneira nos países germânicos, à exceção da Áustria. A Áustria permanece isolada dos demais países de língua germânica e que formam a Alemanha. Então você tem a Áustria e a Alemanha, mas a Alemanha ela passa a vivenciar, portanto, um período de industrialização fortemente sobre a tutela do Estado. Então você tinha ali os ideais do protecionismo, do nacionalismo, ajudando a explicar o desenvolvimento da indústria na Alemanha. E o Estado foi um elemento importante, fato que a Alemanha sai de um país periférico na Alemanha, então, e se torna, já em 1938, a maior economia europeia. Aliás, ela passa no início do século. Em 1938 já é consolidada a maior economia europeia, respondendo por 1/4 da produção manufatureira mundial.
Bom, a Grã-Bretanha, portanto, ela perdeu participação relativa no comércio internacional, e nesse mesmo ano ela respondia por apenas 13% da produção manufatureira mundial. Então esse é um período de intensas mudanças na relação de participação na economia mundial. Bom, um outro aspecto importante que o autor menciona é que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, chamada a URSS, teve um incremento acentuado até 1980, quando os países pós-soviéticos entraram em declínio econômico. A falência do socialismo real, você teve ali, mas a União Soviética, em especial ali, nesse período ali, pós Segunda Guerra Mundial, a União Soviética passa a ter um protagonismo econômico, geopolítico em nível mundial na era que ficou chamada de era da bipolarização mundial ou da Guerra Fria. Bom, feitas as considerações iniciais, nós vamos fazer algumas considerações preliminares sobre a Revolução Industrial. Vocês já perceberam a importância que a Revolução Industrial tem, portanto, teve para a história econômica, ou para a historiografia econômica. A Revolução Industrial, ela é o marco de nascimento do capitalismo, mas ela marca também um período disruptivo, um período onde você passa a ter mudanças significativas na economia, na sociedade, mudanças tecnológicas, etc. Bom, primeiro ponto a enfatizar é que a Revolução Industrial, portanto, ela é o marco clássico de consolidação do capitalismo e da história da humanidade. Conforme Prone, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, o capitalismo só emergiria como um sistema econômico plenamente constituído, e o que é indissociável como um sistema social, portanto, ele não é somente um sistema econômico, é um sistema social no qual estão presentes uma burguesia industrial e um proletariado urbano ao final do século XVIII, com a Revolução Industrial. Exatamente do que nós estamos falando disso. Bom, Carlos Tipola, o que ele vai dizer, o Carlos Tipola? Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, entre 1780 e 1850, em menos de 3 gerações, portanto, é um período muito curto, 70 anos, uma ampla revolução, sem precedentes na história da humanidade, mudou a face da Inglaterra. Vocês imaginam as transformações, como elas ocorreram nesse período na Inglaterra. Era uma sociedade até então agrária, feudal, e passa rapidamente a viver um período crescente de urbanização, industrialização, mudanças sociais, etc. Aí continua. Daí em diante o mundo não foi mais o mesmo. Os historiadores frequentemente usaram e abusaram a palavra revolução para significar uma mudança radical. Mas nenhuma revolução foi tão dramaticamente revolucionária quanto a Revolução Industrial. Exceto, talvez, aí é que ele coloca um elemento de dúvida, a chamada Revolução Neolítica, que foi quando o ser humano desenvolveu, portanto, a agricultura e saiu da lógica da caça e da coleta para o sedentarismo, propiciando, portanto, o desenvolvimento das instituições complexas, o surgimento do Estado, das cidades, etc. Mas ele ainda diz um talvez. Então, a Revolução Industrial ela pode ser considerada como a principal mudança na história da humanidade. Ambas, ele continua, ambas mudaram o curso da história. Quer dizer, cada uma provocou uma descontinuidade no processo histórico. A Revolução Neolítica transformou a humanidade de uma coleção dispersa de bando de selvagens de caçadores em uma coleção de sociedades agrícolas mais ou menos interdependentes. A Revolução Industrial transformou o homem de um agricultor em um manipulador de máquinas movidas por energia inanimada. Eu vou ler novamente porque eu considero esse fechamento aqui muito interessante. A Revolução Industrial transformou o homem de um agricultor em um manipulador de máquinas movidas por energia inanimada. Bom, continuando com as nossas considerações preliminares sobre a Revolução Industrial. De onde vem esse termo Revolução Industrial? Você já se perguntou sobre isso? Bom, esse termo Revolução Industrial ele foi consagrado por um escritor, um historiador inglês chamado Arnold Toynbee. Vocês têm aí a capa do livro dele aí, Leituras da Revolução Industrial na Inglaterra,
publicado originariamente em 1884. Então, com esse livro, ele usa o termo Revolução Industrial, e esse termo ele passa a ser consagrado na historiografia. Ele trouxe, portanto, em seu bojo, a lógica a Revolução Industrial trouxe no seu bojo a lógica de permanente inovação. A necessidade, portanto, de reprodução ampliada do capital, a necessidade de existência e ampliação do mercado consumidor. Então, o leitmotiv desse momento ele passa a ser não a subsistência, mas a busca pelo lucro. A busca pelo lucro passa a ser, portanto, o motor da história, o motor da dinâmica econômica, o motor da sociedade, e as relações sociais passam a ser mediadas pela instituição chamada mercado. Então, a partir daí, nessa lógica de reprodução ampliada do capital, ou seja, de busca contínua e de lucro e de expansão do lucro, você teve também a necessidade sistêmica de ampliação do mercado consumidor. Bom, locus de nascimento, Grã-Bretanha, conforme nós estamos estudando, conforme Sais e Sais vai dizer o seguinte, Corujinha está convidando vocês para a leitura, abre aspas, admitiremos que a Revolução Industrial Britânica representa efetivamente um momento fundamental de mudança no rumo da história econômica britânica e mundial. Então, está apenas ratificando muito daquilo que nós já colocamos na nossa aula. Vamos seguindo. Ainda falando sobre a questão da Revolução Industrial, é um debate muito legal, muito interessante, que existem várias revoluções industriais de acordo com vários autores. Então, a Revolução Industrial, tal qual nós estamos estudando, ela marca o surgimento de uma era de mudanças significativas no panorama econômico e social mundial. E, para muitos, se divide em 3 etapas. Então, nós temos aí a chamada Primeira Revolução Industrial, de 1750 a 1850, portanto, você tem aí 100 anos. Uma segunda Revolução Industrial, que vai ali de 1850 até 1970, e uma terceira, chamada Terceira Revolução Industrial, a partir da década de 1970, para muitos nós estamos vivenciando ainda os desdobramentos dessa Terceira Revolução Industrial. Bom, o que marca a Primeira Revolução Industrial? A Primeira Revolução Industrial, 1750 e 1850. As principais inovações foram o quê? A máquina de fiar, portanto, você tem ali o setor têxtil, a indústria têxtil sendo um elemento importante da Primeira Revolução Industrial, e como inovações, a máquina de fiar, o tear mecânico, a utilização do ferro e o uso da energia hidráulica. Em seguida, você tem a introdução da energia a vapor, que foi importante, inclusive, para o desenvolvimento do caminho de ferro, das estradas de ferro, das locomotivas e também da navegação em escala mundial com base em navio a vapor. Bom, a partir de 1850, você teve ali a chamada Segunda Revolução Industrial, que marca a Primeira Revolução Industrial fundamentalmente centralizada na Grã-Bretanha, e a partir da Segunda Revolução Industrial, 1850 e 1970, você tem a entrada ali de novos países nesse processo. Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Japão, só para citar alguns, tá? França, eu acho que eu já citei Alemanha e Itália, enfim. São países que entram nesse cenário, desenvolvem, portanto, indústrias baseadas em quê? No uso do aço, e teve como principais inovações os automóveis, os aviões, os meios de comunicação, como, por exemplo, telégrafo, telefone, televisão, cinema, surgimento das vacinas, surgimento do antibiótico, descoberta de novas substâncias químicas, o uso do petróleo e da eletricidade como fonte de energia. Então, você deve estar olhando claramente aí que esse padrão, essa matriz tecnoeconômica, ela foi importante para o desenvolvimento da indústria, da economia mundial ali de 1850 até 1970. Nós ainda vivemos sobre o impacto desse período. Ainda temos a indústria automobilística, o setor de aviação, nós temos ainda a indústria química, o motor a combustão, como sendo elementos importantes da economia mundial até o presente momento. Bom, só que na década de 1970, você tem o surgimento daquilo que alguns vão chamar de Terceira Revolução Industrial, quando, fundamentalmente, inovações no campo da microeletrônica e das telecomunicações
se uniram naquilo que usualmente é chamado de telemática, acabaram extravasando para outras áreas de domínio conexo, como química fina, novos materiais, nanotecnologia, robótica, biotecnologia, fitofármacos, enfim. E isso teria dado, portanto, start para uma nova onda longa de desenvolvimento do capitalismo, de acordo com os epígonos neo-schumpeterianos, por exemplo, e a partir daí nós estamos vivendo uma era assentada fundamentalmente nessa terceira revolução industrial. Basta vocês olharem ao redor de vocês, vocês talvez estejam acompanhando a aula no celular, talvez estejam acompanhando a aula no notebook, nós temos ali o desenvolvimento, portanto, da telemática, do sistema hoje, da rede internacional de computadores, a possibilidade de nós estarmos virtualmente compartilhando essa aula, tudo isso é fruto, portanto, das inovações tecnológicas da chamada terceira revolução industrial, que permanece ainda em vigor. Bom, ainda com as nossas considerações preliminares, nós já vimos, e é importante ressaltar, que a Revolução Industrial é um marco na história econômica. Então, ela é um marco, ela representa, do ponto de vista historiográfico, o nascimento do capitalismo, por representar o auge de uma série de longas e profundas transformações pelas quais a sociedade medieval já vinha passando. Então, a gente observou que, em aulas anteriores, que a partir das cruzadas, a partir do renascimento comercial, a partir do renascimento cultural, século XI, século XII, você começa a ter importantes mudanças institucionais no seio da sociedade feudal que acabam pavimentando o caminho necessário para a eclosão do capitalismo como sistema produtivo hegemônico. Eu repito algumas coisas como um processo mnemônico para que vocês possam assimilar essas informações. É possível dizer, portanto, que a Revolução Industrial ela é o ápice de profundas transformações econômicas, tecnológicas, sociais e culturais. Então, houve mudança não somente tecnológicas, econômicas, mas sociais e culturais, inclusive mudança de metanoia na sociedade, que criaram, portanto, a partir daí a mentalidade do homem moderno, um ser que passa a ser racional, otimizador e que age regido por uma lógica de um sistema de acumulação, de busca pelo lucro. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o pioneirismo da Inglaterra. Por que a Inglaterra foi pioneira na questão da Revolução Industrial? Porque foi na Grã-Bretanha, não foi na China, não foi na França, não foi na Alemanha? Por que não aconteceu na Holanda a Revolução Industrial? Por que foi na Inglaterra? Bom, aí a gente vai convidar um pouco alguns autores, Dario Acemoglu e James Robinson, que escreveram um livro clássico, Por que as Nações Fracassam, um best-seller, com tiragem de venda esgotada, você não encontra esse livro, a não ser com muita sorte, em alguns sebos. Ele vai nos dizer, em um extrato que o nosso Corujinha está convidando vocês a lerem comigo. Abre aspas. O primeiro país a experimentar crescimento econômico sustentado foi a Inglaterra, ou Grã-Bretanha, como é conhecida a União da Inglaterra, País de Gales e Escócia desde 1707. O crescimento despontou gradualmente na segunda metade do século XVIII, à medida que a Revolução Industrial, baseada em grandes inovações tecnológicas e sua aplicação na indústria, ia se estabelecendo. A industrialização da Inglaterra logo se seguiria da maior parte da Europa Ocidental e Estados Unidos. Então, ele está colocando aqui o marco inicial, Grã-Bretanha, depois Europa Ocidental e Estados Unidos. A prosperidade inglesa não tardou a espalhar-se, também pelas colônias de povoamento britânicas. E aí ele cita aqui Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Então você tem, portanto, a demarcação da Inglaterra como sendo da Grã-Bretanha. Quando eu estou falando Grã-Bretanha, é preciso saber que eu não estou falando somente da Inglaterra. Estou falando da Inglaterra, estou falando da Escócia, estou falando do país de Gales, estou falando das Irlandas. Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, enfim, falando das Irlandas. Então isso é Grã-Bretanha. Então, outro autor bastante conhecido, um autor também bastante influente, David Landes, que escreveu um livro também, outro livro clássico, Riqueza e Pobreza das Nações, porque algumas nações são tão ricas e outras são tão pobres. David Landes,
Ele vai dizer que a Revolução Industrial começou primeiro na Grã-Bretanha, então se espalhou pelo resto do norte europeu, em razão da ampla concordância a respeito de como o conhecimento intelectual havia de se propagar ou progredir. Então, nessa perspectiva, ele vai enfatizar algumas coisas. Primeiro, que a investigação intelectual ela acaba se tornando autônoma, portanto, livre tanto da superstição quanto do dogma eclesiástico. Segundo, ela seria moldada no reconhecido chamado método adversativo, pelo qual as descobertas elas são demonstradas e compreendidas. Então, é um processo de observação permanente, teste, hipótese, teste, observação, conclusão. Então, as pessoas passaram, portanto, a partir daí, a apoiar a chamada rotinização dos métodos de pesquisa e difusão do conhecimento. Então, a busca da ciência, você teve o desenvolvimento da ciência, da pesquisa, de uma forma mais ampla nesse momento histórico. Bom, para o David Land, quando a gente está falando de inovação, a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, ela dependeu de 3 tipos de inovações que resultaram do fato de as pessoas estarem abertas às transformações e trabalharem de alguma forma para melhorar a forma como as coisas eram feitas. Então, o que ele vai enfatizar? Primeiro, a substituição da capacidade e do esforço humano pela máquina. Então, você tem a transição do artesanato para a manufatura e da manufatura para a maquinofatura ou indústria. Então, a transição da maquinofatura para a indústria, ela marca, portanto, a substituição da capacidade do esforço humano pela máquina. O homem se torna apenas um apêndice operacional da máquina. A substituição da tração humana e animal por fontes inanimadas de energia. Então, você passa a ter especialmente o carvão mineral, que era abundante na Inglaterra e na Grã-Bretanha, como sendo a fonte inanimada de energia importante ali. Depois você teve a energia hidráulica, a energia eólica, a energia elétrica surgindo em momentos seguintes, e o motor a combustão no outro momento. E o uso de novas e abundantes matérias-primas na manufatura. Então, você passa a ter realmente a introdução de um conjunto muito mais amplo de matérias-primas que impactou a indústria. O David Landes ele vai fazer uma observação. Ele vai dizer o seguinte: o rápido crescimento da indústria de algodão, aquilo que é chamado de força primária que impulsionou a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, ele vai dizer, foi fruto do constante aprendizado e do ensino de novos processos na manufatura. Então, você teve aí o desenvolvimento de várias máquinas, que nós vamos ver logo mais, que ajudaram a melhorar a produtividade e aumentar a lucratividade do setor manufatureiro e gerando, portanto, a Revolução Industrial. Bom, o que o Darren Asimov e o James Robinson vão dizer para a gente aí? A Corujinha está chamando vocês aí, abre aspas, grande parte da desigualdade mundial remonta ao final do século XVIII, tendo nascido no rastro da Revolução Industrial. Aliás, esse é uma epígrafe que eu já falei para vocês algumas vezes, em aulas anteriores, já citei algumas vezes, até porque é importante ter clareza que a Revolução Industrial ela demarca um período que, para muitos historiadores, sobretudo historiadores econômicos, é caracterizado como uma grande divergência. Então, você tem um mundo com um padrão de desenvolvimento basicamente homogêneo. Então, até a Revolução Industrial, os países eram todos pobres. O que havia, na verdade, eram algumas elites privilegiadas nesses países, sobretudo elites agrárias, nobres, etc. Mas o grau de desenvolvimento, expectativa de vida, era quase que homogêneo em nível mundial. Entretanto, com a Revolução Industrial, você passa a ter a chamada grande divergência, onde você tem o crescimento do padrão de vida, da longevidade em nível mundial. Entretanto, alguns países crescendo mais rápido que outros, gerando, portanto, um aumento da desigualdade mundial. Observem que eu estou usando a palavra desigualdade. Essa é uma análise diferente da pobreza. Então, a pobreza diminuiu em nível mundial com a Revolução Industrial, mas a desigualdade aumentou
portanto, o padrão de vida entre nações e dentro das nações passou a sofrer um período de descolamento entre pessoas e entre países. É um fato que esse descolamento entre países, portanto, você passa a ter um núcleo sistêmico de acumulação, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, naquilo que é chamado de a grande divergência. Bom, como eu já disse, essa grande divergência ela surge pela Revolução Industrial. E quando surge a primeira Revolução Industrial? A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra no século XVIII, durou, como nós já vimos, aproximadamente 100 anos, de 1750 até 1850, e foi caracterizada por inovações técnicas ou inovações tecnológicas. Essas inovações tecnológicas diversas favoreceram a expansão da indústria, o progresso técnico e científico e a introdução de máquinas. Mas é possível destacar as indústrias ou os setores motrizes da Revolução Industrial. Fundamentalmente o vapor, a indústria de ferro e a indústria têxtil foram os setores motrizes da Revolução Industrial. Bom, pergunta: quais foram as condições que lograram para a Inglaterra a primazia na Revolução Industrial? Por que a Revolução Industrial aconteceu, portanto, na Inglaterra? Você tem vários elementos importantes. Não existe uma única explicação, não existe um único autor. É possível fazer quase que um potpourri analítico, pegando elementos de vários autores, mas aqui eu tento sintetizar para vocês as principais considerações de vários autores aqui. Ou seja, quais foram as condições que lograram para a Inglaterra a primazia na Revolução Industrial? Por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra? Vamos lá. Primeiro, parte da explicação se dá em função da forma como se desenrolou a crise do feudalismo inglês. Então, ao longo do século XIV e o século XV, você tem uma crise do feudalismo inglês, e isso acabou ocasionando um debilitamento da nobreza inglesa, da nobreza da Grã-Bretanha, muito mais dramático que em outros países. E isso acabou possibilitando o desenvolvimento de uma produção camponesa independente. Bom, outro elemento importante é o surgimento de um Estado centralizado, fundamentalmente a partir do rei Alfredo, chamado o Grande Rei, ou Rei de Wessex. O rei Alfredo ele foi o responsável pela unificação da Inglaterra. Quem conhece um pouco de história sabe que nesse período a Inglaterra, século VIII, século IX, a Grã-Bretanha ela estava sendo alvo de várias invasões por parte dos vikings. Havia alguns reinos fragmentados, e o rei Alfred, que era o rei de Wessex, ele começa o processo de unificação dos vários reinados existentes, portanto, na Grã-Bretanha, com o objetivo de proteção frente aos invasores estrangeiros. A partir daí, ele cria, portanto, criado na Inglaterra um Estado centralizado de forma precoce. Com isso, há, portanto, o fortalecimento da figura do rei, que teve poderes importantes para concentrar a tributação, impulsionar a monetização da economia e expulsar os mercadores estrangeiros, o que acabou estimulando a expansão mercantil na Grã-Bretanha. Bom, esse é o segundo fator. Terceiro fator, o surgimento de uma estrutura social menos rígida, na qual despontaram novas classes sociais ligadas ao comércio, ao artesanato e à agricultura mercantil, a chamada gentry. Você deve lembrar, na aula passada, nas transformações fundiárias que aconteceram, as transformações fundiárias foram fundamentais. Aliás, de acordo com Karl Polanyi, na grande transformação, um dos livros mais importantes do século passado, ele vai dizer o seguinte: olha, o surgimento do capitalismo e a Revolução Industrial só aconteceu em função da formação de três mercados: o mercado de trabalho, o mercado monetário e o mercado de moedas. O mercado de trabalho, mercado monetário e mercado de moedas ajudaram a conformar, portanto, as instituições importantes para a viabilização do capitalismo. Então, você tem ali o surgimento do mercado de trabalho, em grande parte em função das transformações fundiárias, que liberaram a mão de obra da terra
gerando, portanto, o trabalho assalariado livre. Mas, nessas transformações fundiárias, vocês devem lembrar que com a crise do feudalismo, você passou a ter uma mudança no sentido de alguns senhores feudais, alguns nobres proprietários de terra, passaram a arrendar parte das suas terras para a agricultura mercantil, seja de antigos servos que tinham ascendido socialmente, seja para burgueses que passaram a investir também na agricultura. Lembrando que naquele momento a posse e depois a propriedade de terra, nós já falamos sobre a diferença de posse e propriedade, você passa a ter também o desenvolvimento do direito de propriedade como sendo um elemento importante para explicar o surgimento do capitalismo, e aí você passa a ter o mercado de terras. Isso vocês podem consultar em aulas anteriores, se eu não me engano, na penúltima aula, nós falamos sobre isso, mas esse processo, essa lógica de arrendar terras para a agricultura mercantil, fez com que surgisse um agente revolucionário importante no meio rural da Grã-Bretanha, chamado gentry, que passa a ser o agricultor capitalista. Então, ele passa, portanto, a operar a agricultura mercantil com o objetivo do lucro. E isso é também um fator importante para explicar a Revolução Industrial. Um outro fator importante é o chamado monopólio comercial interno. Você teve ali no século XVII, em especial na Inglaterra, a chamada Revolução Gloriosa e o período chamado de Era Cromwell. Então, ali com os protestantes assumindo ali o governo e a diretriz estatal na Inglaterra, você passa a ter algumas medidas de caráter econômico importantes ali que ajudaram a viabilizar a Revolução Industrial. Entre elas, você tem o estabelecimento dos Atos de Navegação de 1651, que era o monopólio comercial interno. Deve lembrar que, naquele momento, a maior frota comercial não era inglesa. A maior frota comercial era dos Países Baixos. Então, os Países Baixos, em especial a Holanda, tinha uma frota comercial muito pujante, era a principal potência comercial do mundo naquele momento, mas a Inglaterra toma a decisão de proibir o comércio internacional com navios mercantes de bandeiras estrangeiras. Só poderia, portanto, comercializar nos portos ingleses os navios de bandeira inglesa. E isso fez com que, primeiro, você teve um impacto muito forte no setor comercial dos Países Baixos. E você teve um estímulo importante para o desenvolvimento do setor mercantil, da marinha mercante na Inglaterra. Então você teve a partir daí um boom da construção de estaleiros, desenvolvimento desse setor, que foi importante para viabilizar, em 100 anos depois, as condições necessárias para que a Inglaterra se tornasse a maior economia, não somente industrial, mas comercial do mundo. Outro elemento importante é o chamado ambiente político adequado que foi vivido da Revolução Inglesa do século XVII. Então, você teve em 1640 a chamada Revolução Puritana, em 1688 a chamada Revolução Gloriosa. Essas duas revoluções, elas foram consideradas aí como um marco na luta contra o absolutismo e uma primeira revolução burguesa. Então, como revoluções burguesas, você tem aí, por exemplo, a Revolução Americana, a Revolução, o Iluminismo, mas a primeira revolução burguesa, indiscutivelmente, foi a Revolução Inglesa, que aconteceu no século XVII, e a partir daí você passa a ter a coesão de interesses econômicos. Quando eu digo coesão de interesses econômicos, estou falando de interesses mercantis, interesses produtivos, com interesses políticos. Bom, como fatos decorrentes da Revolução Inglesa, você teve, portanto, a consolidação do parlamentarismo. Então, o rei ele perde poder, você passa a ter uma monarquia parlamentarista, a Declaração de Direitos, o Bill of Rights, ratificando, portanto, aquilo que já havia iniciado no século XIII na Inglaterra, mas você passa a ter a Carta de Direitos, o Bill of Rights, como sendo um elemento importante para o estabelecimento das relações sociais, políticas, econômicas, a garantia de direito de propriedade, a garantia de liberdade nesse momento. Os cercamentos dos campos, que nós vimos em aula anterior,
parte das chamadas transformações fundiárias, que, de um lado, propiciou o aumento da produtividade e a criação de rebanhos ovinos que ajudaram a abastecer, a aumentar a produção de lã para emergente e indústria têxtil. E você teve também a liberação da mão de obra dos campos para as cidades, num processo nada idílico, diga-se de passagem, vamos falar um pouco sobre isso em aulas futuras. A desarticulação das tradições que estruturavam o antigo mundo do trabalho, o antigo mundo feudal, as antigas instituições feudais, portanto, a desregulamentação dos grêmios, das corporações de ofício, libertando, portanto, os produtores do controle das agremiações e o mercantilismo. O mercantilismo passa a ser, portanto, a doutrina econômica hegemônica em nível mundial. Estamos falando, portanto, de um período que vai de 1500 a 1800, e nesse momento o mercantilismo ele passa a ser uma doutrina econômica adotada pelos países que estavam passando pelo processo de unificação, de centralização, os emergentes estados nacionais. Bom, o que o Dairon Acemoglu, o James Robinson tem a nos colocar sobre isso? Então, aqui está nosso amigo Corujinha convidando vocês a lerem comigo esse extrato, e eu quero que vocês me acompanhem, abre aspas, Porque as Nações Fracassam, página 184, vai dizer o seguinte: a Revolução Industrial afetou todos os aspectos da economia inglesa. Houve grandes avanços nos transportes, metalurgia e energia a vapor. Entretanto, a área mais significativa de inovação foi a mecanização da produção têxtil e o surgimento de fábricas para a produção desses tecidos manufaturados. Esse processo dinâmico foi deflagrado pelas mudanças, vou repetir, esse processo dinâmico foi deflagrado pelas mudanças institucionais geradas pela Revolução Gloriosa. Olha só. O que o Dairon Acemoglu está dizendo o seguinte: a Revolução Gloriosa foi importante porque ocasionou mudanças institucionais importantes que ajudaram a dar o start para a Revolução Industrial. Não tem como estudar Revolução Industrial sem entender as transformações que passaram a Inglaterra, pelas quais passaram a Grã-Bretanha nesse período precedente, em especial a Revolução Gloriosa. Continuam os autores. Já não era mais uma questão de abolição de monopólios domésticos, o que já fora conquistado em 1640, ou de arrecadação fiscal, ou de acesso a recursos financeiros. Tratava-se agora de uma reorganização fundamental das instituições econômicas em favor dos inovadores e empreendedores, a partir do surgimento de direitos de propriedade mais seguros e eficazes. Ou seja, você passa a ter, a partir do Bill of Rights, a garantia de direito de propriedade. Por que isso é importante? Porque isso vai estimular as inovações tecnológicas. As patentes, que garantiam, portanto, o retorno econômico das inovações, foram um importante elemento de estímulo para que houvesse pesquisas, para que houvesse desenvolvimento, para que houvesse a introdução de inovações tecnológicas na Inglaterra. Bom, vamos seguir. Ainda, de acordo com nossos convidados, aí, o Dairon Acemoglu, James Robinson, ele diz o seguinte: a Revolução Industrial teve início e deu seus maiores passos na Inglaterra em virtude de suas instituições econômicas inclusivas. Caso único do mundo. Já falamos sobre isso, portanto, você teve, de acordo com Dairon Acemoglu, um conjunto de mudanças institucionais que geraram instituições econômicas inclusivas. Estas, por sua vez, erguiam-se sobre as bases lançadas pelas instituições políticas inclusivas, produzidas pela Revolução Gloriosa. Sempre que o Dairon Acemoglu e o James Robinson trabalham com essas questões, dizem que as instituições políticas inclusivas alimentam as instituições econômicas inclusivas. Um exemplo que eles utilizam para ilustrar a sua tese é a própria primazia da Inglaterra na Revolução Industrial. Então, o que eles vão dizer? Que as instituições políticas inclusivas, forjadas, portanto, pela Revolução Industrial, frente às instituições políticas extrativistas francesas e espanholas, ajudam a explicar o pioneirismo inglês. Então, Dairon Acemoglu estão dizendo, olha, a Inglaterra foi pioneira, em parte,
porque conseguiu gerar instituições políticas e econômicas inclusivas, derivadas especialmente em função da Revolução Gloriosa. Ao passo que a França ou a Espanha ainda estavam imersas em instituições políticas extrativistas que geraram instituições econômicas extrativistas, capitaneadas, portanto, pela lógica ainda do Estado absolutista, do poder excessivo nas mãos concentradas do rei e da não garantia do Estado de Direito. Então, e aí eles vão usar um outro paralelo, que é o surgimento também das colônias americanas. Eles vão dizer, olha, só se consegue explicar o sucesso econômico dos Estados Unidos, ou o desenvolvimento dos Estados Unidos, porque, enquanto colônia, essas 13 colônias conseguiram consolidar instituições políticas que acabaram forjando instituições econômicas inclusivas, e isso gerou, portanto, um ambiente adequado para a segunda revolução industrial ter se desenvolvido nos Estados Unidos. Bom, ainda falando sobre essa questão dos fatores que condicionaram e que lograram a Inglaterra a primazia, outros autores trazem elementos importantes aí, como, por exemplo, o próprio David Landes, ou Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ou um livro muito conhecido, muito lido recentemente, um livro que tem gerado um impacto muito forte no debate atual, que é o livro do Wayne Grudem, do Barry Asmus, A Pobreza das Nações. Então, esses autores eles vão trabalhar com a questão do desenvolvimento da ética do trabalho. Essa ética do trabalho, em especial, advinda da chamada Reforma Protestante. Então, David Landes, ele vai, nesse livro A Pobreza, A Riqueza e a Pobreza das Nações, ele vai enfatizar que o respeito judaico-cristão pelo trabalho manual como outra chave importante para o sucesso da Revolução Industrial no norte da Europa. Não é à toa que você tem ali, com a Revolução Gloriosa, com as revoluções inglesas, com a Revolução Puritana ali, a Inglaterra se tornando um país protestante. Então, em especial a partir da linhagem do calvinismo, você passa a ter o fim de uma dualidade, que naquilo que era considerado a ética paternalista cristã da Idade Média, ou a visão tradicionalista da Idade Média, você tinha uma condenação do lucro, uma condenação da usura, e a lógica naquele momento era uma lógica de reprodução, de subsistência. Então, era uma sociedade que dizia que, olha, inclusive a partir de influências religiosas, que você nascia pobre porque havia uma predestinação divina para você nascer pobre. Ao passo que, com a Reforma Protestante, você passa a ter, primeiro, a junção das esferas de influência, ou seja, não existe o sagrado e o profano. Tudo passa a ser elemento para a glorificação de Deus, tudo passa a ser elemento para a expressão da predestinação de Deus. Então, aquilo que você obtém como sucesso na sua vida profissional, na sua vida industriosa, isso é expressão do favorecimento de Deus na sua vida. Então, para isso você tem que ser o melhor trabalhador possível, o melhor empresário possível, o melhor produtor possível, para expressar, inclusive, o favorecimento de Deus na sua vida. Ou seja, você não é cristão apenas no dia de culto, no domingo na sua igreja. Você é cristão todos os dias na semana, você é cristão 24 horas por dia, você é cristão em tudo que você faz, e tudo que você faz você tem que fazer bem feito para a honra e glória de Jesus. Então, isso significa que os calvinistas, eles passaram a levar o trabalho como sendo, inclusive, uma vocação. O trabalho passa a ser um chamado, uma vocação. E eles passam, portanto, a se esmeirar naquilo que eles fazem. Isso gera, portanto, um aumento de produtividade, isso gera, portanto, um aumento de lucro. Entretanto, eles tinham também a lógica do ascetismo, ou seja, eles não esbanjavam. Então, grande parte desse lucro ele era poupado, ele era reinvestido. Isso fez com que houvesse o aumento da acumulação de capital nessa lógica. Então, a ética judaico-cristã ou a Reforma Protestante ajudaram, através do protestantismo asséptico, a promover uma mudança de mentalidade na sociedade europeia,
naquele momento, e também nos Estados Unidos, país de colonização protestante, em especial puritana, calvinista, portanto, que a partir daí passou a primar pela liberdade, pela democracia, pelo trabalho, pela ética, pela justiça, e isso foram elementos importantes para explicar a industrialização nesses países. Bom, o que é que o Barry Asmus e o Wayne Gruden vão nos dizer na página 368 desse livro, A Pobreza das Nações? Vamos dizer o seguinte, olha, a ênfase atribuída ao trabalho duro pela ética protestante levou a uma sociedade na qual se espera que as pessoas sejam racionais, ordeiras, diligentes, produtivas em seu dia de trabalho. Bom, mais um outro elemento. Vocês estão percebendo que não existe uma única explicação causal, portanto, existe um feixe de acontecimentos que ajudam a explicar a Revolução Industrial na Inglaterra, portanto, existe um conjunto muito amplo de acontecimentos que acabam se somando dentro de uma dinâmica vetorial que leva à Revolução Industrial na Inglaterra. Bom, um outro elemento importante é a chamada Revolução Agrícola, principalmente a que ocorreu na primeira metade do século XVIII, permitiu, portanto, essa Revolução Agrícola uma transformação no campo, consolidando uma estrutura agrária capitalista. Isso, portanto, você tem uma transformação fundiária importante, você passa a ter uma agricultura agrária crescentemente capitalista, e isso propiciou uma oferta de alimentos, uma oferta de matérias-primas em maior quantidade e em preços mais adequados à reprodução do chamado nascente proletariado urbano, rural e urbano, mas em especial do proletariado urbano, e o desenvolvimento da chamada manufatura. Bom, por outro lado, a lógica de assalariamento dos trabalhadores rurais, que passaram a ser chamados de jornaleiros ou diaristas, contribuiu também para a ampliação dos mercados consumidores de bens manufaturados. Então, você passa a ter, portanto, uma demanda crescente. A lógica que você tem, na hora que você tem o aumento da renda circulante, você passa a ter um aumento da demanda pelos produtos manufaturados, criando, assim, uma nova dinâmica entre campo e cidade. Bom, outros elementos também são considerados como uma acumulação prévia ou primitiva do capital, isso aí explorado em especial pelo Marx no capítulo 23 do Capital. Então isso ajudou também a acumulação prévia a criar as condições para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Isso nós já estudamos em aulas anteriores. A pré-existência de um sistema embrionário de crédito bancário que se configurou especialmente a partir de 1694 com a criação do Banco da Inglaterra, e acabou financiando a indústria nascente, e também a disponibilidade de mão de obra. Então, você tem, portanto, a migração intensa para os centros urbanos, em especial em função das mudanças fundiárias que aconteceram na Grã-Bretanha, em especial a partir da lei do cercamento, das leis do cercamento, porque foram mais de uma, isso aconteceu em vários períodos. Bom, finalmente, outros fatores ajudam a explicar a primazia da Inglaterra. Primeiro, a disponibilidade de recursos naturais, portanto, a Grã-Bretanha ela era rica em depósitos de carvão mineral e minério de ferro, então isso forneceu, portanto, matéria-prima necessária e abundante para o desenvolvimento das indústrias da Revolução Industrial que estavam acontecendo. Alguns fatores geográficos também foram considerados favoráveis, por exemplo, a Inglaterra ela possui vários rios navegáveis, ela possui uma posição geográfica privilegiada, estratégica ali na Europa, possui diversos portos, e isso permitiu com que ela lograsse uma vantagem competitiva, comparativa, no que se refere à questão da logística, da integração. Você tem aí as inovações tecnológicas que aconteceram também, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, e isso foi importantíssimo, lembrando que essas inovações tecnológicas elas foram estimuladas pela garantia de direitos de propriedade e a política externa agressiva por parte da Grã-Bretanha, que já propiciou no século XVIII que esta assumisse a posição de potência marítima, dominando os principais mercados ultramarinos, suplantando, portanto, ali os comerciantes, a frota mercante dos Países Baixos. Bom, finalmente, o crescimento demográfico e urbano da Europa. Esse crescimento demográfico e urbano da Europa gerou, portanto, mercado consumidor, gerou demanda, e essa demanda precisava ser suprida, e foi suprida
em grande parte pela indústria da Grã-Bretanha. Bom, a pergunta, por que não Holanda ou França? Essa é uma pergunta muito comum, muito usual. Alguns autores trabalharam essa pergunta e nós vamos ver isso, mesmo que rapidamente, mas é uma pergunta fundamental ser respondida. Por que não Holanda ou França? Eric Hobsbawm, nesse livro, que é um livro clássico, da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo, ele vai responder essas perguntas. O que ele vai dizer, o Eric Hobsbawm? Ele vai dizer o seguinte, olha, os Países Baixos, eles estavam mais focados na exploração das dimensões comercial e financeira. Não somente mais focados, mas eles tinham altos lucros com isso. Se eles tinham altos lucros com isso, altos ganhos com isso, eles tinham pouco estímulo a promover uma mudança da lógica econômica. Então, isso acabou limitando as iniciativas na dimensão produtiva. E os franceses? O que o Hobsbawm vai dizer? Olha, os franceses, embora eles tivessem uma economia com dimensões até mesmo comparáveis à da Inglaterra, a sua população ela estava muito mais dispersa em uma área territorial muito maior. E isso acabou ocasionando, já, na perspectiva do Eric Hobsbawm, a dispersão de recursos, e isso teria ocasionado um atraso em relação à dinâmica econômica inglesa. Então, esse é a explicação que o Eric Hobsbawm vai dar para o fato da Revolução Industrial não ter acontecido primeiro na Holanda ou na França. Bom, o que o Dairon Acemoglu e o James Robinson vão dizer sobre isso? No clássico Por que as Nações Fracassam, página 113, eles vão dizer o seguinte, abre aspas, o Corujinha está convidando vocês a lerem comigo. A Europa Ocidental, que experimentou muitos dos mesmos processos históricos, tinha instituições similares às inglesas na época da Revolução Industrial. Havia diferenças sutis, mas significativas, entre a Inglaterra e o resto. E por isso a Revolução Industrial deu-se na Inglaterra e não na França. A Revolução criou, então, um contexto absolutamente inédito, assim como uma série de desafios específicos para os regimes europeus, que, por sua vez, deu origem a uma nova sucessão de conflitos, que culminariam na Revolução Francesa. Esta constituiria uma nova circunstância crítica, que fez as instituições da Europa Ocidental irem ao encontro das inglesas, ao passo que o leste europeu distanciavam-se ainda mais. Então, mais uma vez, o Dairon Acemoglu e James Robinson trazendo à baila o debate sobre as instituições e a importância das instituições como fatores explicativos. Outra pergunta, por que não Espanha? A Espanha tinha se tornado uma potência econômica na Europa. A Espanha ela era uma potência bélica, uma potência econômica, ela teve, portanto, um protagonismo muito forte em determinado momento histórico. Você tem aí dois livros que trazem uma resposta a essa questão. Bom, fundamentalmente, eu vou utilizar aqui um extrato do livro do Barry Asmund, do Wayne Grudem, A Pobreza das Nações, que vai fazer um comentário do livro do David Landes, A Riqueza e a Pobreza das Nações, porque algumas são tão ricas e outras são tão pobres. O que o Landes vai colocar na riqueza e a pobreza das nações? Vai dizer o seguinte, olha, os países do Ocidente, eles prosperaram cedo devido à interação de uma sociedade aberta, concentrado o quê? No trabalho, no saber, e isso redundou no aumento da produtividade. Bom, de posse disso, o Barry Asmus e o Wayne Grudem fazem um comentário sobre o David Landes, que eu trago para vocês aqui na forma desse extrato que o nosso amigo Corujinha chamou vocês a lerem comigo. O que o Barry Asmus e o Wayne Grudem vão dizer? Abre aspas. David Landes explica que o erro fatal que a Espanha cometeu em meados do século XVI foi depositar toda a sua esperança de prosperidade no ouro, está outro aqui, mas é no ouro que pudesse achar e extrair do Novo Mundo, especialmente da América Central. Então você tinha ali a Espanha se concentrando na exploração colonial, com a extração de metais preciosos das Américas, era o ouro na América Central, era a prata no Peru, fundamentalmente na região do Peru. Então você teve o estabelecimento de algumas instituições importantes, extrativistas importantes aí nesse momento ali. Aí ele continuou. Pouco depois,
de Cristóvão Colombo divulgar a descoberta da América em 1492, as expedições espanholas começaram a explorar o Novo Mundo em busca do ouro. Durante um quarto de século, os espanhóis navegaram pelo Caribe, sempre em busca do ouro. Finalmente, em 1519, Hernán Cortés conquistou o Império Azteca no México, e os espanhóis encontraram o ouro que tanto procuravam. Então, em 1532, 1539, Francisco Pizarro dominou o Império Inca no Peru e novamente os conquistadores encontraram quantidades fabulosas de ouro que poderiam ser levados para a Espanha. Continuam nas páginas de 34. Porém, qual foi o resultado dessa fabulosa riqueza? Landes escreveu, aí ele cita o David Landes, olhando para trás, a paixão espanhola foi o grande erro. Ele explica, a riqueza das Índias ia cada vez menos para a indústria espanhola, porque os espanhóis não precisavam mais produzir coisas, eles podiam comprá-las. O tesouro das Américas não iam para a agricultura espanhola, a Espanha podia comprar alimento. Então você tinha a seguinte lógica, a Espanha trazia os metais preciosos e a partir daí passou a comprar tudo o que precisava dos países que produziam, que estavam vivenciando a Revolução Industrial. A Espanha, portanto, não estimulou o desenvolvimento da indústria. O excesso, portanto, do ouro, da prata, isso fez com que houvesse, de um lado, uma grande inflação na Europa, causada pela injeção de ouro e prata na economia europeia, mas você teve também ali, talvez, um período ali de debilitamento da economia espanhola em função da falta de estímulo econômico para a modernização produtiva da Espanha. Ou seja, não houve um estímulo para a manufatura, para a maquinofatura. Bom, continuando, os nossos autores continuam. O povo cada vez mais rico da Espanha praticamente não precisava mais produzir ou aprender como ganhar a vida. Não havia necessidade de treinar artesãos qualificados, pois a riqueza podia comprar os melhores produtos feitos pelos melhores artesãos em qualquer outro país. As pessoas não aprendiam mais a ter bons hábitos de trabalho, porque praticamente não precisavam mais trabalhar. Cada vez menos espanhóis viajavam para o exterior com o objetivo de desenvolver e estabelecer negócios, pois não precisavam se preocupar com esse trabalho. E, portanto, essas qualificações se perderam para gerações subsequentes. Bom, continuam. O resultado foi trágico. Embora a Espanha tenha sido a nação mais rica e poderosa do mundo no século XVI, sua riqueza não haveria de durar. Landes explica. A Espanha se tornou e continuou pobre porque tinha dinheiro demais. Olha um paradoxo, né? É um paradoxo. A Espanha se tornou pobre e continuou pobre porque tinha dinheiro demais. As nações que faziam o trabalho empreenderam e mantiveram bons hábitos, buscando ao mesmo tempo novas formas melhores e mais rápidas de fazer o trabalho. Os espanhóis, pelo contrário, abandonavam-se à sua inclinação por status, ociosidade e vida boa. Quando a grande afluência de ouro terminou, no século XVII, a coroa espanhola estava endividada até o pescoço. O país entrou em um longo processo de declínio. Ao ler essa história, podemos tirar uma lição. Dinheiro fácil faz mal. É um ganho de curto prazo que terá de ser compensado com distorções imediatas e arrependimentos futuros. Landes, continuam os autores, Landes observa um paralelo moderno com países do Oriente Médio, que obtiveram dinheiro fácil com o petróleo. Diz eles, a melhor comparação é com a Espanha do século XVI e XVII, amaldiçoada pela riqueza fácil e atraiçoada pelo caminho da ociosidade e da autossatisfação. É assim como os que enriqueceram com petróleo. Esses países simplesmente não desenvolveram uma economia avançada. Como a Espanha de ontem, eles compram qualificações e os serviços de outros, em vez de aprender eles mesmos a fazerem as coisas. Landes identifica uma situação parecida no início da independência de muitas nações latino-americanas, a maioria no começo do século XIX. Ele diz que muitos dos principais setores das economias desses novos países dependiam de commodities, como prata, cobre e ouro, e produtos florestais. Perdão, prata, cobre e produtos florestais. Mas pouco se fez
do ponto de vista da indústria, e pouco se fez na indústria. Então, as nações da América do Sul continuaram da mesma forma que antes da independência, economicamente dependentes das nações industriais avançadas. Bom, então nós vimos agora por que não, nas explicações de vários autores, por que a primazia da Revolução Industrial não aconteceu na Holanda, não aconteceu nos Países Baixos, não aconteceu na França, não aconteceu na Espanha. A pergunta que compete a nossa resposta agora é quais foram as principais inovações. Estamos falando de um período disruptivo, num período, portanto, de intensas e profundas inovações. Quais foram essas inovações? Bom, antes de responder essa pergunta, é importante a gente ler esse extrato, esse epígrafe aqui, do professor Fiuza de Mello, que ele vai dizer o seguinte, abre aspas, são as tensões do mercado mundial de informação que, de fato, impulsionam as transformações no modo de produção. Existem formas mais elásticas de oferta e, consequentemente, novas bases tecnológicas e padrões diferenciados de relação de produção. O trabalho organizado em padrões manuais já não mais satisfazia as exigências do desenvolvimento do mercado. Neste frenesi, recorreu, então, o capital à ciência e à tecnologia. Incorporou às descobertas os avanços da mecânica, como mais tarde faria com aqueles da elétrica e da eletrônica, e transformou o trabalho do cientista em uma das mais importantes forças produtivas, dissolvendo os últimos vestígios dos elementos naturais que ainda teimavam em sobreviver no interior da antiga oficina. Nascia assim a ciência aplicada à Revolução Industrial. Então você passa a ter com a Revolução Industrial as inovações tecnológicas sendo um elemento importante. Quais foram as inovações tecnológicas? Vamos citar algumas aqui. Em 1698, você tem o inglês Thomas Newcomen desenvolvendo um equipamento para drenar a água das minas de carvão. Isso foi importante porque isso permitiu a exploração das minas de carvão. Então, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela possui uma geografia muito rica nas minas de carvão, possuía, naquele momento, várias minas, entretanto, havia um problema técnico. As minas de carvão, elas têm a característica de serem subterrâneas, e havia o processo de inundação nessas minas, e havia um problema a ser resolvido. Como explorar essas minas? Até que Thomas Newcomen ele desenvolveu uma bomba d'água, e essa bomba d'água drenava as águas da mina de carvão, permitindo, portanto, a exploração econômica dessa matéria-prima. Então, essa primeira foi uma importante inovação tecnológica que aconteceu no início da Revolução Industrial. Em 1701, um inglês chamado Jethro Tull, o pai da agricultura científica, da agronomia, ele criou uma máquina chamada semeador automático. Esse semeador automático ele permitiu a mecanização da agricultura. Você tem aí um desenho dessa máquina. Então, isso permitiu a mecanização da agricultura, que levou como consequência o quê? O aumento da produtividade na agricultura. Isso gerou, portanto, o suprimento de alimentos para as cidades, para o proletariado, para a mão de obra livre, e isso gerou também uma diminuição do preço desses alimentos. Então, isso foi importante também, elemento para a inovação, para a Revolução Industrial, esse semeador automático, portanto, do Jethro Tull. Em 1733, você tem um outro inglês chamado John Kay. Ele inventou um negócio chamado a laçadeira volante. Ela aumentava o quê? A capacidade de tecelagem. Porém, aumentou a capacidade de tecelagem e isso gerou um desequilíbrio no processo produtivo, porque na medida que aumentou a capacidade de tecelagem, os fios começavam a faltar. Havia, portanto, a necessidade de você também aumentar a produtividade na confecção dos fios. Em 1764, um outro inglês chamado James Hargreaves criou a chamada Spinning Jenny, que era a chamada máquina de fiar. Ela foi construída em madeira e foi usada pela indústria rural e doméstica, e a partir dali você teve também a indústria de fiação, os fios passando a serem produzidos em maior velocidade, em maior quantidade, em um menor preço. Bom, em 1768 você tem o James Watt
aperfeiçoando a chamada máquina a vapor. Então, você tem a descoberta da máquina a vapor, que foi importante, vocês sabem disso. No momento seguinte, essa máquina a vapor ela acaba se expandindo para o setor industrial, passa a utilizar a força motriz do vapor, mas também você teve o desenvolvimento ali das estradas de ferro, do setor do ferro, dos caminhos de ferro e também o setor das navegações com navio a vapor, ou seja, o comércio mercantil, a indústria mercantil, a marinha mercantil passa a ter um impacto importante com a introdução do vapor como força motriz da navegação. Em 1769, você tem o Richard Arkwright, que ele criou a chamada water frame, o tear hidráulico, ou seja, ele aperfeiçoou o tear usado na indústria têxtil e que produzia fios mais grossos. Então você tem ali, você observa ali que com o tear hidráulico do desenho, uma moça apenas observando, o que passou a liberar progressivamente, portanto, a força, o homem se tornando apenas um apêndice da máquina, um apêndice operacional da máquina, e a energia hidráulica ela passa a ser importante também com a utilização do tear hidráulico. Bom, em 1780 você já tem os primeiros experimentos aí com os chamados barcos a vapor, mas esse foi propriamente inventado nos Estados Unidos entre 1807 e 1813. Isso gerou um impacto importante na economia mundial, permitindo, portanto, a celeridade das navegações, a integração comercial e a exportação de novos produtos, como já citei algumas vezes. A própria Argentina, por exemplo, na América do Sul, ela foi beneficiada na medida que ela se tornou grande exportadora de carne, com o desenvolvimento da navegação a vapor e a utilização também de complexos frigoríficos nesses navios. Bom, em 1785, você tem o Edmund Cartwright, ele inventou o tear mecânico. Esse tear mecânico ele era capaz de ser operado por mão de obra não especializada, e isso marcou a derrocada, o fim, o ocaso da chamada tecelagem manual. Em 1779, Samuel Crompton ele combinou a Walter Frame com a Spinning Jenny e transformou ela numa máquina só, que foi chamada de mula. E isso aprimorou, portanto, o tear hidráulico, aumentando a produtividade no setor têxtil. Em 1784, a energia a vapor ela foi utilizada, ela foi como meio de tração para a construção, fundamentalmente, da locomotiva movida a vapor. Você tem aí uma imagem das primeiras locomotivas a vapores, era basicamente substituição, eram carroças que, na verdade, foram substituídas a tração animal pela máquina a vapor da locomotiva, pela tração a vapor da locomotiva. Em 1785, você tem uma primeira na Grã-Bretanha, na Inglaterra, uma primeira fábrica têxtil usando plenamente energia a vapor, e isso substitui, portanto, a força motriz da energia a vapor e substitui também a força da energia hidráulica ali, libertando, portanto, as fábricas da necessária localização próximo de rios. Isso fez com que a indústria se libertasse da necessária proximidade geográfica dos rios e, portanto, a energia a vapor ela passa a impactar a indústria de uma forma muito, muito intensa. Em 1787 foi construído o primeiro barco de ferro, e em 1788 o metal foi utilizado também na fabricação de condutos de água. Então você passa a ter também o desenvolvimento ali da utilização do ferro como sendo elemento importante nesse momento. Em 1807 o barco a vapor, criado pelo inventor norte-americano Robert Fulton, promoveu uma revolução no transporte marítimo. Eu já citei isso agora há pouco. Então, em 1814, você tem a invenção da locomotiva pelo engenheiro britânico George Stephenson, aumentando, portanto, a velocidade dos deslocamentos terrestres. Em 1921, foi utilizado o primeiro barco a vapor com casco de ferro, que fez uma viagem de Londres a Paris pelo rio Sena.
E, enfim, a partir daí, nos cabe responder a seguinte pergunta: quais foram as principais consequências da Revolução Industrial? Quais foram as principais consequências da Revolução Industrial? Bom, quando a gente olha a Revolução Industrial, a gente percebe, portanto, que foi um momento disruptivo, um momento civilizatório, um momento de muitos progressos, um momento de consolidação de um novo sistema produtivo. É um momento, portanto, que marca uma ruptura na historiografia da humanidade. Bom, o que a gente pode levar como principais consequências? Primeiro, a divisão e a especialização do trabalho. Então, você passa a ter uma lógica crescente de divisão e especialização do trabalho, tal como narrado por Adam Smith, quando ele escreve já em 1736, o Inquérito sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, ele usa o exemplo da fábrica de alfinete. Ou seja, essa divisão e essa especialização do trabalho gera, portanto, o aumento da produtividade. Bom, ao mesmo tempo, você tem um fortalecimento de duas classes sociais, a chamada burguesia industrial e o chamado proletariado fabril, proletariado urbano. Então, você passa a ter uma sociedade com o desenvolvimento dessas duas categorias sociais. Elevado crescimento econômico. Não resta dúvida que a Revolução Industrial marcou um período de intenso, de elevado, de rápido crescimento econômico. Eu diria, jamais vivenciado anteriormente pela humanidade. E isso gera como consequência também o fortalecimento político e econômico da burguesia. A burguesia ela nasce, ela se desenvolve, ela ganha status e ela passa a ser uma classe, uma categoria social bastante influente, não somente do ponto de vista econômico, mas inclusive do ponto de vista político. Você tem a formação de uma elite industrial, portanto, você tem a diminuição das corporações ligadas ao artesanato, da manufatura, a substituição da manufatura pela maquinofatura, a expansão e consolidação do sistema capitalista, que já nasce, como já falei anteriormente, como uma lógica de globalização, uma lógica de mundialização, o aumento das lutas operárias, como o ludismo e o cartismo. Você tem aqui uma observação aqui embaixo, ou seja, em 1811 você tem a eclosão do chamado movimento ludista, que tem o nome derivado de um personagem inglês chamado Land London, um personagem que foi criado para caracterizar a destruição das máquinas pelos trabalhadores. Na década de 1830 você tem o chamado movimento cartista, que passa a reivindicar o voto para todos os cidadãos ingleses. A partir daí foram criadas associações que se cotizavam para pagar o enterro de alguns companheiros mortos. Em seguida surgiram as trade unions, os sindicatos, que proibiram o trabalho infantil, o trabalho de 8 horas, criaram o direito de greve. Portanto, nesse momento, é um momento também de intensas mudanças sociais, mas também é um momento também de pressões sociais crescentes, surgimento, portanto, dos sindicatos. Nesse contexto, você tem o surgimento também do socialismo como sendo uma ideologia com o objetivo de tentar pregar a substituição do capitalismo por um modo de produção com o domínio do proletariado urbano, com o fortalecimento do Estado. Progresso científico-tecnológico como um elemento importante, motriz, já ficou muito claro na aula de hoje, o avanço dos sistemas de comunicação e transporte, o aumento do êxito rural, o crescimento das cidades e da população, o crescimento, em muitos momentos, quase sempre desordenado das cidades. Então, você tinha favelas que surgiam, áreas periféricas que surgiam e cresciam do dia para a noite. Nós vamos falar um pouco mais sobre a situação da classe trabalhadora nesse momento em aula futura. Desenvolvimento industrial e urbano, as cidades, portanto, tornaram-se grandes centros industriais, a expansão do comércio das atividades industriais, o aprimoramento dos transportes, a expansão do imperialismo, o avanço dos impactos ambientais e a mudança da mentalidade social. Ou seja, você passa a ter uma mentalidade cada vez mais cosmopolita, você passa a ter, portanto, uma mudança de metanoia na sociedade. Nosso amigo Corujinha está convidando vocês a lerem um extrato aí do nosso livro-texto, do Sais e Sais, História Econômica Geral. Abre aspas, página 150. A grande indústria, com a introdução da máquina, envolve, como dissemos, a subsunção real do trabalho ao capital.
pois agora o capital, materializando-se na máquina, impõe, pelo próprio processo de trabalho, a submissão do trabalhador ao ritmo determinado pelo capital, por meio de máquinas. Nesse sentido, afirma-se que a grande indústria, em particular pela presença da máquina, expressa o nível de desenvolvimento das forças produtivas correspondente ao capitalismo, por impor a subordinação real do trabalho ao capital, ou seja, por explicitar ao nível do processo de trabalho a relação social típica do capitalismo, pois agora a relação capitalista-trabalhador não se limita à relação de emprego, como na manufatura. Ela está implícita na própria forma do processo de produção pela presença da máquina. Bom, alguns dados são importantes para ajudar a entender a Revolução Industrial. Que dados são estes? Você tem aí um livro do Paul Mantuk, chamado A Revolução Industrial no Século XVIII, um livro também clássico, muito lido, publicado originalmente em 1928, mas ainda bastante consultado. Ele vai trazer alguns dados interessantes. Quais dados são esses? Primeiro que a fábrica ela provocou uma grande concentração das atividades que antes eram feitas de forma esparsa. E em cima disso ele vai dizer que em 1780 já existia uma fábrica em Manchester com aproximadamente 600 operários. Os padrões da antiga sociedade feudal, do Putting Out System, isso era já um salto significativo. Você concentrar em uma única fábrica 600 operários, isso era realmente um elemento revolucionário importante nesse momento. Bom, a produção do ferro fundido na Grã-Bretanha, de acordo com o Mantux, ele passou de 68 mil toneladas em 1788 para 128 mil toneladas em 1796. Nós estamos falando aqui de um período que vai de 1788 a 1796, nós estamos falando o quê? De menos de uma década. Nós estamos falando de 8 anos. Nós temos, portanto, quase que a duplicação da produção de ferro fundido em 8 anos. E em 1804, 250 mil toneladas. Ou seja, 26 anos depois, nós temos um salto de 68 mil toneladas de ferro fundido produzido para 250 mil toneladas de ferro fundido produzido. Bom, David Landes, nesse livro, Progresso Tecnológico e Revolução Industrial, publicado originalmente em 1966, ele vai dar outros dados interessantes. Vai dizer o seguinte, olha, o número de teares mecânicos na Inglaterra subiu de 2.400 em 1813 para 250 mil em 1850. Vocês têm ideia do que são 250 mil teares mecânicos? Se você imaginar que você tinha pelo menos 3 ou 4 trabalhadores para operar em vários turnos esses teares, você tem 1 milhão de trabalhadores ligados diretamente aos teares mecânicos. Esse número ele é espantoso. Vocês imaginam o que é 1 milhão de trabalhadores ligados diretamente à produção têxtil e em função dessas máquinas? É uma coisa expressiva. Na Grã-Bretanha, a energia instalada proveniente do vapor era de 10 mil cavalos vapor em 1800, passando para 270 mil em 1815. Olha só, 10 mil em 1800, 210 mil em 1815, 21 vezes maior, e 1,29 milhão em 1850. Destes, meio milhão eram fixos e 0,79 milhões eram móveis. Para o mundo, a capacidade de máquinas a vapor era de 1,7 milhão de cavalos vapor em 1840 e 4 milhões em 1850, 18,5 milhões em 1870 e 66,1 milhões em 1896. Bom, Hobsbawm, nesse livro, da Revolução Industrial Inglesa e o Imperialismo, ele vai nos trazer também outros dados interessantíssimos. Ele vai dizer o seguinte, olha, em 1770 já havia trilhos de ferro privativos e em 1804 a energia a vapor foi aplicada em uma locomotiva. Mas somente em 1825 começaram
a ampliar-se os caminhos de ferro. Houve um grande boom de construção na Inglaterra entre 1830 e 1850. Outro dado importante que ele coloca. Para o mundo, o número de milhas construídas foi de 20 mil léguas. 20 mil na década de 1840, 42 mil na década de 1850, 62 mil nos anos de 1860 e 102 mil na década seguinte. Ou seja, você tem ali realmente um período de intensa mudança na dinâmica econômica, no ritmo econômico. Outro dado que ele coloca lá, você tem na Grã-Bretanha, a construção de barcos a vapor foi de 3 mil toneladas por ano na década de 1830 e chegou a 81 mil em 1855. No entanto, nesse ano, a construção de barcos a vela ainda foi de 810 mil toneladas, tendo somente na década de 1880 ocorrido a ultrapassagem da produção dos barcos a vapor sobre os a vela. Eric Hobsbawm, no livro A Era das Revoluções, ele vai trazer um outro dado interessante. Ele vai dizer o seguinte, sobre patentes. Ele vai dizer que o número de novas patentes, por exemplo, subiu de 39 em 1800, entre 1800 e 1820 para 156 na década de 1840 na indústria do algodão. Tá? Estamos falando somente na indústria do algodão. Bom, Carlo Cipolla, no livro História Econômica da População Mundial, ele vai dar um outro dado interessante, vai dizer o seguinte, a produção mundial de carvão passou de 15 milhões de toneladas em 1800 para 132 milhões em 1870 e 701 milhões em 1900. Bom, com isso, eu entendo que vocês têm total condições para responder a nossa questão norteadora número 11. Lembrando qual é a nossa questão norteadora número 11. Descreva os elementos centrais para a compreensão da Revolução Industrial enquanto fenômeno econômico, tecnológico e social. Ou seja, é um período de intensas transformações. Transformações econômicas, tecnológicas e sociais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tenho certeza que a aula, junto com a leitura do texto básico, ela ajuda a consolidar essas informações e também a responder a nossa questão número 11. Com isso, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje, esperando ansiosamente vocês na nossa próxima aula. Que Deus abençoe a todos. E com isso eu estou interrompendo a